em quinta-feira e eu tô aqui para trazer uma reflexão no dia de hoje, no nosso episódio do Chá com Deus, que é sobre a importância de sim frequentarmos um templo sagrado. Esse tema eu sei que em algumas mesas existem opiniões diferentes, existem posicionamentos diferentes, até porque eu já pensei de uma forma diferente da que eu estou trazendo aqui para vocês como reflexão. Então é por isso que eu entendo e também conheço e vivo a diferença que é estar frequentando, ter uma igreja para eu poder ir, ter um lugar que eu sei que é preparada, que é sagrada, que é protegida, para direcionar um ser humano que busca Deus. E isso é muito importante a gente ter dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e a gente precisa entender qual é o processo do outro, mas isso não significa que a nossa voz não possa ser posicionada, a nossa decisão pautada, óbvio, nos princípios milenares, nos princípios divinos, eles precisam ser compartilhados, porque é isso que Deus quer da gente, né? Ele nos colocou aqui para que pudéssemos aprender sobre ele, sobre a vida dele e para que também falássemos sobre ele. E para começar, eu quero trazer uma afirmação que foi o que fez a diferença na minha vida. Eu tenho sede por aprender cada dia mais sobre a história do meu pai, a história do meu pai divino, da minha paternidade celestial. O melhor lugar é na Bíblia, mas existe um lugar na terra que foi determinado por ele mesmo como templo sagrado. Então é a partir disso que eu quero trazer a palavra do dia para que vocês possam refletir, tá bom? Então a palavra está em Lucas, capítulo 4 e o verso 16, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui a gente observa que não foi um episódio, ele foi para a sinagoga um episódio, uma única vez, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, já era do costume de Jesus, e ele se posiciona, ele tem uma voz dentro da sinagoga. Todas as vezes que eu leio algumas passagens na Bíblia, principalmente aquelas que têm as afirmações, aquelas que têm promessas, eu olho para aquela palavra e eu faço perguntas, que isso é meditar na palavra. E nesse verso aqui de Lucas, eu olho e penso assim, se Jesus ia para a igreja, para o templo, quem sou eu para não ir? Esses pequenos detalhes no nosso dia a dia como cristã, como quem crer em Cristo, essas perguntas, essas meditações, elas são fundamentais. Por quê? Porque facilita a nossa obediência, porque traz clareza para a gente entender o que depende de nós. E o chá com Deus é exatamente esse lugar, esse momento de transbordar reflexões, meditações sobre a palavra. É o momento que você para. Eu tenho aqui o meu canto, aonde eu leio a Bíblia, aonde eu escrevo, aonde eu medito, aonde eu converso com Deus. Eu tenho também no meu quarto. Então é muito importante a gente ter esse lugar dentro da nossa casa, mas também é importante a gente ter esse lugar para a gente ir viver esse amor em Cristo e por Cristo em comunhão, em sociedade, num lugar que é preparado, num lugar que existe uma hierarquia não para falar com Deus, porque existe uma confusão, né, se o véu foi rasgado e eu não preciso mais de ninguém intercedendo entre eu e o Senhor, por que eu preciso ir na igreja para que o pastor me ajude a falar com Deus? Não é sobre isso. Não tem nada a ver. A igreja é para congregar. A igreja é para você ouvir os hinos, para você louvar a Deus, para você ler a palavra.
em conjunto, para você viver o social, para você estar num chão que é preparado, que tem uma unção para isso que ela foi feita. Então eu espero que essa forma reflexiva auxilie a sua jornada de buscar e te encorajar para que você veja perto de você, perto do seu bairro, se tem alguma amiga que frequenta uma igreja, experimenta, vai lá, pega o seu carro, pega a sua condução, pega, se for pertinho, vai a pé, mas entra, conversa com Deus, fala que você está em busca, fala, Deus, eu estou em busca, me mostra a igreja que é para eu ir, fala comigo, fala no meu coração, o Espírito Santo, fala comigo, me sinaliza. A gente precisa aprender cada vez mais a falar com o Senhor, como sim o nosso Pai, como sim o nosso ser superior, a nossa supremacia absoluta, mas também como um amigo, como aquele amigo que a gente olha e fala assim, por favor, me ajuda. Então a gente precisa falar com Deus dessa forma. Fala com Ele assim, eu tenho certeza que Ele vai te auxiliar. E eu te espero amanhã, sexta-feira, para que a gente possa orar juntas. E o que tem aqui no fundo do meu coração é que você encontre em Deus a sua maior companhia e para que você se deleite na casa dele, para que você consiga de forma íntima no seu coração e que você encontre um lugar para você também frequentar como membro que congrega nessa igreja, nesse lugar, porque a gente também precisa servir. Então a igreja também é para isso, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te vejo amanhã, 5 e 7 da manhã, aqui no Chá com Deus.